A todos o nosso muito boa noite. Estamos em pleno período de férias escolares em Angola. Estamos, portanto, também a terminar esta época de cacimbo com temperaturas ambientais a variarem entre amenas e baixas e convidativas para um passeio a solo ou mesmo até em grupo. E também para aprender naturalmente, para conhecer mais um pouco de nós e também dos outros. Propomos-lhe uma ida a um museu onde quer que esteja. Nesta reportagem da Celestina Zola, trazemos apenas museus de Luanda. Não todos, mas um entre abrir de portas para que saia de casa e visite ou revisite os museus da capital. Afinal, cada ida a um museu é sempre o início de uma viagem sem fim, ao conhecimento, à história e também ao futuro. O convite é para manter-se aí do outro lado e acompanhar. O acervo está centrado em peças que narram a evolução, a cultura e a sociedade angolana. Localizado no bairro dos Coqueiros, na cidade de Luanda, o Museu Nacional de Antropologia oferece informação ampla sobre os povos antes da colonização. O Museu da Antropologia oferece lazer, conhecimento, ensinamento da questão da sociologia, da antropologia, da questão humana, dos bancos, da religião, da arte, da pesca, da caça e N fatores que ela ensina. É uma escola que não até, apesar de ensinar, mas também é uma escola de lazer, de relaxo, de conhecimento. Temos um conhecimento aqui que é endógeno, que é muito importante para os jovens, principalmente, conhecerem a sua cultura. E também da evolução da religião. Outros povos, por exemplo, conseguiram conservar a sua religião, como o voodoo, e etc. Mas nós africanos, através da introdução do cristianismo, a cristã ficou apagada. Então o museu traga isto de forma as pessoas conhecerem aqui. O zambi, o suco, o yeso, já existia antes da religião europeia chegar em África e principalmente em Angola. E até sobre instrumentos musicais. Os instrumentos musicais foram uma luta enorme e eles conseguiram adaptar-se e entrar dentro da religião cristã. Estamos a falar da percussão, que é o batuque, que pertence à classe dos membrafone. O chocalho também foi uma luta enorme, mas conseguiu se encaixar dentro da religião africana e entrou na religião europeia. E que também nas suas imigrações e no processo da escravatura, esses instrumentos também foram levados e transmitidos às outras gerações que são africanos. Se formos no Brasil, em Cuba, nas Américas, vamos encontrar o batuque, que é uma forma de manifestação que continua durante esses séculos, continua vivo dentro da religião, lá nessas regiões. O museu possui mais de 10.000 peças em depósito, objetos maioritariamente provenientes do Museu do Dundo. O museu tem mais de 10.000 acervos em depósito, não em exposição. Em exposição tem menos porque o museu é um edifício do século XVIII e que precisa sempre um olhar, um cuidado. Há áreas que estão fechadas, então com as reabilitações do museu, assim nós acabamos crescendo em termos de exposições. Há objetos que nunca foram expostos, nunca foram tidos nas exposições. Então, para estar em exposição, precisa essas salas serem ampliadas e melhoradas as condições climáticas, de forma que o visitante, quando estiver aqui, se sinta bem, porque nós estamos em Luanda e nosso clima é muito quente. E às vezes os visitantes não ficam muito bem quando o número
é elevado. Visto que o Museu do Dundo, a sua concepção começa em 1936, quando José Redinha fez a sua primeira exposição e a empresa Diamang sentiu que havia um interesse forte naquela concepção, naquela exposição. Dali, ele ter iniciado a construção do Museu do Dundo, que terminou em 1947 e que existe. Então, dos acervos vieram para aquela região. Os outros objetos foram recolhendo ao longo do tempo dos outros grupos bantos, portanto, os povos Bakongo, os Ovimbundos, Nhanguela, os Chokwe, os Yanekaumbo, os Elelo e exclusivamente os San. Mas o museu ainda precisa ter espaço para o campo. Nós ainda estamos limitados, precisamos de apoio ou parceria para as pessoas apoiar o museu, de forma aos técnicos irem ao campo fazer mais recolha, porque o nosso país é enorme e há sítios que são recônditos e que têm muitos objetos para informação para o museu. O museu não pode estar dependendo só do atual, mas podemos buscar coisas novas, coisas que estão debaixo do subsolo junto com os arqueólogos. Assim como nós, esta família tirou o seu dia para conhecer um pouco mais sobre a história de Angola. Porque eu não espero só em tempo de férias para fazer visitas. Eu mesmo aos fins de semana tenho essa tendência. E mesmo quando estamos assim fora de Angola, o nosso objetivo não é andar em shopping ou coisas parecidas, é mesmo visitar sítios históricos para aumento da cultura, para conhecer a cultura da região. E no nosso país é para que eles também tenham contato com aquilo que é a cultura do nosso país. Por exemplo, hoje, o meu filho já semana passada fez esse programa, mamãe, quero conhecer museu, quero visitar museus. E eu disse, está bem, nós vivemos no Benfica, mas viemos cá para a cidade para visitar aquilo que é museu que está aqui. Ontem fomos visitar o Museu da Escravatura, hoje, antes de vir para aqui, passamos no Museu da Moeda, passamos primeiro no Museu da História Natural, que infelizmente está a ser reabilitado, passamos no Museu da... Deus, para aprender sobre a cultura do nosso país, e falo para as pessoas para visitar vários museus, para adquirir conhecimentos sobre a nossa cultura. Na época de feira nós criamos vários atrativos, teatro, ateliê para os meninos, criamos também atividades lúdicas, então os meninos acabam não só visitando o museu, mas acabam de ter esses atrativos. E esse atrativo vai em um período longo. Também formações que têm a ver com a tecelagem, a pintura. Se esse menino não tem dom, acaba também criando esse desejo, essa vontade de pintar, através das tecnologias ancestrais. E ele pode fazer coisas outros modelos, mas com a base de uma essência, quer dizer, que ele aqui tem um índice para futuramente ele fazer as coisas da forma que ele desejar. Se nunca visitou o museu, acaba conhecendo realmente a nossa ancestralidade e ali até pode enfim, aceitar realmente que se ele tem um nome europeu, ele pode futuramente alterar o seu nome e dar nome nos seus filhos consoante a nossa cultura, porque a nossa cultura foi muito ferida e de forma que muitos hoje até não aceitam nomes de africano porque pensam que é feio chamar, por exemplo, o nome dos Ovimbundos, o nome dos Janeco, o nome dos Chokwe é feio, não. Os nossos nomes têm significado e a escravatura fez essa lavagem, mas agora já conseguimos retornar. Vimos aí o C4 Pedro, já se apelidou um nome nosso da terra, e isso é bom e os outros jovens vão também procurar entrar nessa cena. É um aumento da cultura, é para que não se limitem só em saber aquilo que aprendem na escola, mas vão no terreno para mais conhecimento. Há épocas em que o museu recebe a visita de cerca de 1000 pessoas por dia. Entre os visitantes estão os turistas que aportam Luanda em navios de cruzeiro que volta e meia cruzam o Oceano Atlântico e atracam no porto da capital. Depende das épocas. Principalmente nós temos um grupo infanto-juvenil que visita, eles têm um programa
com parceria com o museu, nas épocas escolares, eles visitam. Mas tem um período que é este, já que vão entrar de férias, as visitas são mais familiares e visitas de estrangeiros que vêm também em Angola, ou também angolanos que há muito tempo não se encontram em Angola e quando chegam vêm visitar, então as taxas são equilibradas. E também, às vezes, também quando fizemos programas exclusivas, as visitas também, o número sobe. Num dia podemos ter mais de 500 pessoas ou mesmo 800 pessoas em visita. Agora o turismo está a crescer e quando se fala o turismo atrai, não só o museu ganha, mas todo o país ganha, o motorista ganha, o cozinheiro naquele dia vai cozinhar, a gastronomia ganha, a beleza, estamos a falar os estilistas, o artesanato, as artes. Então é um ciclo que todos acabam alimentando com as visitas que vêm. Nós temos agora tido os navios que vêm para Angola, para visita e conhecer Angola, porque Angola é um país que muita gente conhece a África, mas quando fala de Angola, onde é que fica Angola? É um povo cheio de energia, cheio de história, cheio de cultura e com mais coisas nós estamos a anunciar como a essência do samba, o kizomba, o kuduro que está aí para fora e as pessoas ficam o kuduro. Vai viver o kuduro, acaba conhecendo a população, a cultura em si, então é isso. Fundado em 1976, o Museu Nacional de Antropologia foi a primeira instituição museológica criada no pós-independência de Angola, ocorrido um ano antes. E para atrair mais visitantes, a instituição realiza o seguinte plano. Exposições, atividades que têm a ver com a culinária. Nós criamos aqui, por exemplo, a Noite do Museu, a Noite das Artes, eventos onde há interação entre a dança e o próprio museu. Então há vários fatores. Criamos também música. Você sabe que a música também foi trasladado para as Américas. Hoje vemos o estilo afro lá, que é um DNA nosso que viajou e que se adaptou à realidade das paradas onde ele está. Então nós temos essa forma. A Sala das Máscaras acaba sendo o chamariz para os visitantes. A sala que atrai mais visita é a sala do instrumento musical e a sala das máscaras. As visitas chegam aqui e podem ficar mais de 30 minutos. Podem visitar o museu num período, num espaço rápido, em cada sala menos de um minuto, mas quando chegam aqui ficam encantados sobre as máscaras. É uma das salas que atrai mais turistas. E os jovens, muitos vêm aqui, fazem, como é que chama, o TikTok, fazem mais, porque agora o museu permite fazer imagem, fotografias, mas sem flash. Então isso também tem sido um atrativo também para os jovens virem ao museu também fazerem as suas lembranças aqui. As máscaras, elas todas têm o seu grupo de origem, mas muitas delas têm a mesma similaridade. Não é? Muitas delas estão ligadas ao ritual dos antepassados, principalmente na questão da iniciação masculina, e tem as máscaras que são os patronos da circuncisão e também elas vêm nas atividades de intronização do poder do rei, das suas respectivas comunidades. Vamos encontrar as máscaras lúdicas, ou chamadas as máscaras de animação, como a máscara Catoio, a máscara Manapó, a máscara Chingande. Vamos encontrar as máscaras, dentro das máscaras vamos encontrar as máscaras profanas, as máscaras sagradas, então as máscaras que vão ativar também nas questões fúnebres. Então vamos encontrar várias espécies, vamos encontrar as máscaras antropomórficas, zoomórficas, que têm imagem humana, imagem de animais, e estão ligadas à mitologia da nossa África. Deixamos o Museu da Antropologia com os olhos arregalados de tanta história e mergulhamos novamente num mar de emoções. O Museu da Escravatura, um património cultural
que guarda as peças originais de artigos valiosos que foram usados na época do tráfico de escravos. Este museu está localizado no Morro da Cruz, em Luanda. Este museu, por acaso, tem uma história muito forte, que é o local onde os escravizados embarcavam diretamente para as Américas. Se nós vermos bem, este aqui era o porto de embarque, era chamado Batistério do Morro da Cruz. Por ser o porto de embarque dos escravizados, é o local onde os escravizados angolanos embarcavam diretamente para as Américas. E nós temos as peças que retratam sobre o tráfico de escravos. Falando do tráfico de escravos, é uma história que todo mundo quer conhecer como é que os escravos eram tratados, como é que embarcavam até nas Américas. Estamos a falar de venda de seres humanos. Então, os escravizados que eram vendidos iam para os portos de embarque. Além deste porto, tínhamos o porto de Benguela, havia um porto em Namibe, havia um porto de embarque do porto de embarque do Pinda, que é da Presa do Zaire, e havia um que é do Porto Ambuí, que é do Kwanza Sul. Havia um também na marginal de Luanda, cujo a dona Ana Joaquina é que era traficante de escravos do porto de embarque da marginal de Luanda. Nesse cantinho de história, encontramos peças que datam do século XVIII. Dentro do museu temos as peças relacionadas do tráfico, representam como é que era o tráfico de escravos. Se nós vermos bem, aqui fora temos os canhões, temos ali os alambiques. Então os canhões eram de fabrico espanhol, montado pelos portugueses, que é para defender-se contra os holandeses e os ingleses. E temos peças aí que são os pesos de ferro, que era usado para acorrentar nas pernas dos escravos, que é para não poderem fugir. Nós temos tudo ali dentro. Cada peça tem a sua história. Nós temos a espia batismal, porque os escravizados, antes de embarcar, eram batizados. E este batismo servia para fazer um novo registro, porque nós somos africanos, os africanos têm nomes próprios. Então, após o batismo, retiravam os nomes africanos e iam com os nomes europeus. Então, temos peças que é permanente, temos temporários. Se nós vermos bem, as peças permanentes, temos aí 67 peças. E os temporários temos 37 peças, que são os quadros. Temos temporário e temos permanente. Entre os mais antigos artefactos estão canhões e alambiques. São várias peças que nós temos aí no museu, mas são várias. Para denominar, temos os canhões, temos os alambiques, temos os pesos de ferro, que estão lá, assim, e são mais antigos que nós temos. A antiga residência de um mercador de escravos tem as portas abertas para receber visitantes todos os dias. Esta casa era do senhor Álvaro Matoso, é uma casa que era do traficante de escravos. O Álvaro Matoso era um português. É ele que vendia, que embarcava os escravos que vinham neste porto de embarque dos escravizados. Este porto era chamado Batistério do Morro da Cruz. Nós trabalhamos de segunda a domingo, assim também aos feriados. Dos 5 aos 12 anos, isso é gratuito. Dos 5 aos 12 anos são gratuitos. E também dos 60 e diante também são gratuitos. E dos 13 aos 18 anos, pagam uma taxa de 264 kwanzas. E dos 18 aos 59 anos, pagam 352 kwanzas. Isso está no decreto. É simbólico, né? É um valor simbólico. Visitantes estes que, à semelhança do Museu de Antropologia, são maioritariamente turistas e estudantes. Olha, temos, quando vêm os navios cruzeiros, tragam mesmo idosos. Tem idosos. Eu faço
os mapas estatísticos, né? Por exemplo, neste mês temos 2.450 convidados que visitaram aqui o Museu da Escravatura, só este mês. Ainda é tempo de aproveitar as férias e levar os pequenos a visitar estes 2 pontos de concentração de história, porque afinal... Dizem que a história não se apaga, não é? Por isso que existem os museus, que é para fazer a continuidade da história, saber o passado. Porque se não existirem os museus, então a nossa população, a nova geração fica sem saber nada, né? Sem saber nada. Então, dessa justa razão que quando recebemos as visitas, são guiadas, acompanhadas sala por sala, peça por peça. Muito interessante e também muito importante. Por isso mesmo, deixe-se ficar aí, nestes breves instantes que fazem o intervalo. Nós voltaremos em seguida, mergulhados em mais história. Até já. Nesta segunda parte, a Celestina Zola, nas vestes do turista, visitou o Museu Nacional de História Militar, ou se preferirem, a Fortaleza de São Miguel. Implantado em 1975, após a independência de Angola, este museu tem um acervo que inclui aviões bimotores, carros de combate, armas diversas e também artefactos utilizados durante a Guerra da Independência. Uma visita que leva à descoberta de pormenores que muitas vezes nos escapam. O melhor é ver o que nos traz a Celestina Zola. O nosso museu tem acervos de entidades que colonizaram o país, tem acervos que retratam do percurso colonial até a Guerra Civil, que começa de 1975 e vai até 2002. E acredito que no processo de ensino os professores de História têm estado a dar estas temáticas e os alunos correm aqui para poderem então ver na prática o que é que aqui tem. A história do Museu Nacional da História Militar começa logo à entrada do edifício. E quem nos guiou nesta visita foi a senhora Margarida Ximena, uma mulher que parece ter engolido um livro de história. Como não poderia deixar de ser, é claro que começamos pelo pátio, onde estão em exposição bimotores, veículos que fazem parte da nossa história antes e no pós-independência. Oferta esta viatura ao saudoso camarada presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Esta viatura, de fabrico russo, não é? Que foi a viatura que participou nos variados programas de comunicação social da África Austral, inclusive no primeiro programa de comunicação social em Angola, Viva Angola Combatente, trabalhou na Tanzânia, não é? A partir da Tanzânia para aqui, para Angola. Também foi a viatura que andou com o segundo presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, na guerrilha, em companhia do ex-chefe de Estado-Maior-General Agostinho Nelumba Sanjar. Ok, a seguir temos então a terceira viatura, também é de fabrico russo, que o saudoso camarada presidente Dr. Antônio Agostinho Neto protocolava com ele as visitas do antigo aeroporto Cravelo Lopes, atual aeroporto internacional 4 de fevereiro, não é? De Libreville, Gabão,
Brazzaville, Congo Brazzaville, Leopoldville, atual Congo Kinshasa. É a viatura que serviu para o transporte dos restos mortais do saudoso camarada presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, também do antigo aeroporto Cravelo Lopes, atual aeroporto internacional 4 de fevereiro, para o Palácio do Governo Provincial, do Palácio do Governo Provincial ao Palácio do Povo, do Palácio do Povo ao Mausoléu. Seguimos caminho por outras áreas que compõem o Museu Nacional da História Militar. Ainda no pátio, encontramos diversas estátuas que ornamentavam avenidas e praças da Luanda colonial e que foram retiradas após a independência, nomeadamente a estátua de Diogo Cão, o primeiro europeu a pisar o solo angolano. O primeiro português, Diogo Cão, chega a 23 de abril de 1482, século XV. Essa foi a primeira e a última função dele. A seguir temos a estátua do primeiro governador português em Angola, que é tido como capitão Paulo Dias de Novaes. Temos também ali o Salvador Correia de Sá, ou seja, Dom Salvador Correia de Sá, que expulsa os holandeses do interior do forte para o exterior, a 15 de agosto de 1648. Não é? Isto por quê? Porque este forte, ao longo da existência, ela teve duas primeiras denominações. A primeira denominação de Fortaleza de São Paulo de Assunção de Luanda, devido ao primeiro governador português em Angola, capitão Paulo Dias de Novaes. A segunda Fortaleza de Segunda Amsterdã, devido à ocupação dos holandeses em 1641. Pelas nossas andanças, seguimos para o interior e cruzamos-nos com um grupo de estudantes ávidos e atentos ao que o seu guia lhes dizia. Em Lisboa, Portugal, revestiu as paredes de 1938. A parede interior, que é essa, relata os aspectos da fauna e a flora de Angola. A parede exterior, essa de saída, relata os contactos de colonos e angolanos. Eu, sem medo de errar, eu posso dizer que o Museu Nacional da História Militar é o museu com mais afluência, desde as instituições de ensino, os cruzeiros que passam pelo nosso país, as entidades religiosas, os grupos juvenis destas igrejas que também ocorrem ao nosso museu, a afluência é bastante positiva. Na realidade, o museu, não sei se é por causa do sítio em que se encontra, muitos não sabiam que este museu era frequentado publicamente, mas desde que tomaram conhecimento, então venham aqui saber da nossa história militar. Para visitar o museu é uma instituição pública, embora seja uma instituição de história militar, mas para vir aqui, as instituições normalmente fazem algum documento solicitando ao museu uma visita guiada, mas de forma particular o público também pode ocorrer aqui, chegando à recepção, venham para o museu, dirigem-se à recepção, pagam uma taxa e uma taxa simbólica, não vai mais de 300 kwanzas, acima disso não passa, e visitam o museu. De forma guiada tem que dirigir um documento. Na segunda maior sala do museu, quase tudo respira história. E é tida como segunda maior sala de exposição, por quê? Porque o interior da sala, a lateral das paredes azulejada, narram a história do antes e depois da chegada dos portugueses. A sala contém 11 vitrines. A primeira é esta, recheada com material da Idade da Pedra, resumido aos homens primitivos, dividida em 3 eras: neolítica, paleolítica e mesolítica. É sabido que naquela época os homens primitivos usavam a própria natureza para poder sobreviver. E nesse contexto, então, eles lascavam metais, pedras, para cortes de objeto, lascavam as pedras também para fazer o fogo. A gravura narrada na parede retrata exatamente a evasão holandesa. Isso no século XVI e XVII, estava assim a capital, a quando foi evadida exatamente pela tropa holandesa. Nessa altura, a capital era tida como segunda Amsterdã. Não é? No final da cronometragem da sala, aparece ali o nome real Luanda.
Temos ali embaixo, Etiópia Ocidental, eram os países que ficavam abaixo da Etiópia e junto à costa marítima eram tidos como Etiópia Ocidental por conta da própria Etiópia, que foi um dos impérios em África. Caminhos de Fogo Horizontes da Paz é um dos compartimentos por nós visitados, onde a história de Angola é demonstrada com recurso às novas tecnologias. Tudo quanto encontramos nesta sala é atrativa porque ela é toda digitalizada. Desde os mapas das batalhas onde ocorreram estas guerras, temos uma outra parte muito interativa porque ao longo desse processo da criação dessa sala, aqueles que interviram diretamente na batalha do Cuito-Cuanaval tiveram, na realidade, o cuidado de fazer entrevistas naqueles que estiveram diretamente ligados a essa batalha. Ali está a cronologia dos principais combates, batalhas e operações militares, de 1975, que é o ano da independência, até 2002, que é o culminar da paz. Não é? Ali está também os 3 braços armados que fizeram frente ao colonialismo português, que o primeiro, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, braço armado FAPLA. Segundo, Movimento Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, braço armado ELNA. Terceiro e último, União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, braço armado FALA. E nós, como visitantes, aproveitamos a oportunidade para pesquisar um pouco mais sobre a história de Angola. O tempo foi curto para que tivéssemos contacto com todos os compartimentos do Museu Nacional da História Militar, mas há um local que inevitavelmente não poderia ficar de fora do nosso roteiro. Chegamos no topo da fortaleza, se quiserem, no parapeito da fortaleza. Aqui o visitante tem uma vista espetacular. Deste ponto é possível ver de um lado a ilha de Luanda e do outro parte do centro da cidade de Luanda. O convite está no ar. Em abril de 2013 foi reinaugurado após o encerramento por longo período, devido às condições precárias e com muitos dos seus elementos museológicos degradados, alterando-se a sua designação para Museu Nacional da História Militar de Angola, instalado na antiga fortaleza de São Miguel de Luanda. O museu trabalha todos os dias, nós temos dito que nós trabalhamos de segunda a segunda. O horário público normalmente vai de segunda a sexta-feira, mas nós porque com os seus filhos para poderem visitar o museu. E foi assim esta edição do programa Reportagem da Semana. Histórias narradas por peças dos nossos museus e pelo conhecimento dos seus técnicos. Voltaremos na próxima semana, seguramente com outras histórias e também outras reportagens.